Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento muito particularmente o Conselho Geral Independente da RTP, na pessoa do Sr. Presidente, o Professor Dr. José Carlos Vieira de Andrade, o Sr. Professor Alberto Arons de Carvalho, a Sra. Professora Maria Helena Carvalho e Sousa, a Sra. Doutora Leonor Beleza e a Sra. Doutora Maria Manuela de Melo. Vamos proceder à audição a requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD na sequência das declarações prestadas pelo Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média na audição realizada no passado dia 19 de janeiro nesta Comissão sobre o processo de nomeação do novo Conselho de Administração da RTP. A grelha que irá ser utilizada é a grelha que é normal nas audições das entidades em comissão, por requerimento do grupo parlamentar, neste caso é o grupo parlamentar do PSD, será o primeiro grupo parlamentar a usar da palavra. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e, enfim, o CGI disporá do mesmo tempo. Não é necessário que seja sempre o Sr. Presidente. O Sr. Presidente pode passar a palavra a qualquer dos outros membros do CGI e isto na primeira ronda são os tais 5 minutos para o grupo parlamentar, 5 minutos para o CGI. Depois haverá uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos, aí já não é pergunta-resposta, mas sim todas as perguntas de seguida e depois no final o CGI disporá do mesmo tempo para a resposta e no final existe uma intervenção de encerramento do grupo parlamentar requerente. Passo, portanto, a palavra desde já ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Conselho Geral Independente e os seus membros e os senhores deputados novamente. E nós pedimos audição do Conselho Geral Independente porque precisamos muito da vossa ajuda. O que acontece? Nós tivemos aqui o Sr. Secretário de Estado Audiovisual e do Cinema, que nos tem habituado, ele é um bocadinho o rei das generalidades. Então, quando nós quisemos saber como é que estava o processo de revisão do contrato de concessão da RTP, juntamente com a nomeação ou indicação no Conselho de Administração, o que acontece? Tudo é breve, logo possível, em princípio, estamos perto, estamos atentos, tudo é feito de umas respostas que não respondem e então nós decidimos chamar cá quem nos pudesse dar uma resposta mais completa. Nós temos 4 questões que nos preocupam, não só pela formulação, mas também pela cronologia. São 4 factos. Um primeiro facto que é a saída do Conselho de Administração, um segundo facto que é a alteração, a revisão do contrato de concessão, que está mais do que atrasado, um terceiro facto que é a nomeação do novo Conselho de Administração e um quarto facto que é a apresentação de um projeto estratégico para a RTP. Nós temos alguma dificuldade em perceber esta sequência, porquanto o recrutamento do Conselho de Administração terá que ser precedido da apresentação de um plano estratégico, o plano estratégico terá ele mesmo que obedecer ao contrato de concessão e convinha que fosse o contrato de concessão revisto, ou então dizem-me que o que vai ser revisto afinal nem é nada especial e portanto não interessa nada se vai mudar ou não e portanto nós queremos a vossa ajuda para perceber, como é que o Conselho Geral Independente vê esta questão, como é que está a acompanhar esta questão. Segundo, como é que está a pensar em enquadrar o recrutamento ou indicação do novo Conselho de Administração e do plano estratégico que lhe subjaz, até porque recorde-se que há uma escolha feita de várias candidaturas ou propostas que pressupõe, aliás, o estudo e a análise de diferentes soluções. Ora, soluções de plano estratégico para a RTP, com base num contrato de concessão que está neste momento em revisão e que, nas palavras do Sr. Secretário de Estado, em breve quer dizer um ano qualquer, nem sequer tem que ser neste, em breve vai ser revisto, deixa-nos altamente preocupados. Sob pena nós termos aqui o quê? Nós temos aqui um Conselho de Administração
que é indicado e é nomeado e é eleito com um plano estratégico, ao qual depois terá que obedecer, mas que ao mesmo tempo, para o respeitar, está sujeito a violar ou a contender com aquilo que é o contrato de concessão. E, portanto, dado que tenho a firme convicção de que acompanham este processo, como é que estão a fazer a cronologia do processo de nomeação do novo contrato e do novo Conselho de Administração, e como é que estão a articular isso com o Governo, se é que estão a articular, para poder saber, ou de antemão, ou antecipadamente, ou vão adiar o Conselho de Administração, por forma a adequar uma coisa à outra. Dito isto, obviamente que o PSD não deixa de referir que acompanhamos a preocupação de muitos que, quanto mais depressa mudar o Conselho de Administração, qualquer coisa é melhor que isto, portanto nós veremos isso com bons olhos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao CGI para responder às questões colocadas. Sr. Professor Vieira de Andrade, por favor. Não. Boa tarde. Pergunto se estão a ouvir. Muito bem, Sr. Professor. Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Respondendo diretamente às questões postas pelo Sr. Deputado Paulo Rios, do PSD. De facto, a cronologia normal seria a de haver Sr. Professor, eu peço, tome a liberdade de o interromper, mas nós não estamos a vê-lo. Portanto, não sei se é uma opção do Sr. Professor. Não é uma opção. E agora... Agora sim, agora estamos a vê-lo e a ouvi-lo. Pronto. Muito obrigado. Portanto, como eu dizia, julgo que ouviram os cumprimentos, de facto, a cronologia normal seria a aprovação da revisão do contrato de concessão, à qual seguiria a elaboração do plano de orientação estratégica pelo CGI e depois, então, o processo de nomeação do novo Conselho de Administração. Simplesmente houve um facto, e o facto foi, de facto, o atraso na revisão do contrato de concessão, e o CGI entendeu que devia, apesar disso, exercer a sua competência e, de facto, proceder à nomeação, a iniciar o processo de nomeação do novo Conselho de Administração. Claro que, naturalmente, nos preocupamos com saber qual é o estado da revisão do contrato de concessão e ficámos a saber, por contactos, aliás, fundamentalmente informais, que quais seriam as principais alterações que o Governo tinha em vista na revisão desse contrato. E como era natural, posso dizer, de facto não estava em causa nem o âmbito do serviço público, que aliás está estabelecido na lei, nem os princípios, nem as finalidades, nem as obrigações principais e objetivos do serviço público. Estava em causa, sobretudo, alterações no âmbito do serviço público de televisão e do audiovisual, enfim, e portanto, tendo conhecimento, como disse, informal, dessas alterações propostas, entendemos que podíamos perfeitamente, sem grandes problemas, proceder à elaboração do plano de orientação estratégica, que aliás já está, foi entretanto publicado, e proceder a iniciar o processo de nomeação do novo Conselho de Administração. Portanto, de facto, o atraso na aprovação do contrato de concessão considerámos que não era suficiente para, nas circunstâncias do caso, justificar um atraso também, porque seria um atraso, dado que o Conselho de Administração terminou em rigor em 31 de dezembro o seu mandato, dizia, não seria uma razão suficiente para atrasar o procedimento de nomeação do novo Conselho de Administração. E é isso que está, portanto, em curso, como os senhores deputados
as deputadas sabem, dado que foi publicitado justamente no site da RTP e até nos jornais o início desse novo procedimento. Eu julgo que com isto respondi à pergunta e às preocupações do Sr. Deputado. Muito obrigada pela resposta. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do CGI. Bom, este requerimento que o PSD hoje aqui nos faz, de alguma forma, visa responder a questões que todos sabemos que estão esclarecidas. Aliás, todos sabemos que a nomeação do Conselho de Administração é uma competência do CGI e qual é que é, neste caso, a intenção do CGI para esta nomeação. Importa também que este método ou que os métodos estejam a ser pensados possam ser esclarecidos e, nesse sentido, essa era a nossa primeira questão, para que os senhores membros do CGI nos pudessem explanar qual é que é de que forma é que este modelo de nomeação está a ser ponderado e se esteve em equação, ou se está em equação, ou quais é que são as razões, eventualmente, para não estar em equação um eventual concurso público para a nomeação deste novo Conselho de Administração. Sobre a questão do contrato de concessão, o Sr. Secretário de Estado também já tinha esclarecido que deverá estar em vigor no início do segundo trimestre e, portanto, é uma questão que já estava respondida, não vale a pena disso também fazer um caso político. Ora, mas importa-nos também, e já que temos a oportunidade de ter esta audição ou audiência com os senhores membros do Conselho Geral Independente, que não tem a missão de gerir, mas que tem a missão de supervisionar o trabalho do Conselho de Administração da RTP, e aproveito também para dizer que este é um modelo de funcionamento que se tem mostrado genericamente positivo e, portanto, a avaliação que fazemos sobre este modelo da RTP que vigora já há mais de 6 anos é também ela genericamente positiva, mas gostaríamos de saber também qual é que é a opinião do CGI sobre algumas matérias que terão importância na nomeação do novo Conselho de Administração e que terão necessariamente importância na determinação daqueles que vão ser os projetos estratégicos ou o projeto estratégico a implementar na RTP. Desde logo, e porque entendemos também que algumas destas matérias já faziam parte do projeto estratégico anterior, importa saber qual é que é a avaliação que o Conselho Geral Independente faz destas mesmas matérias. Em primeiro lugar, sobre a aposta no digital, a RTP tem hoje uma entidade multiplataforma que consegue, através do RTP Play e da presença na internet, ter uma presença de facto diferente junto dos portugueses e das comunidades e, portanto, importa saber qual é que é a avaliação que o CGI faz da implementação ou da atuação da RTP neste setor. Uma das prioridades que a RTP delineou para os últimos anos foi também o de ser mais apelativa para as novas gerações. Importa perceber se essa será uma prioridade nos próximos anos e qual é que é a avaliação que o CGI faz desta mesma aposta nos conteúdos direcionados às novas gerações. A forma como a RTP se tem conseguido projetar ou tem conseguido projetar a cultura portuguesa no mundo junto das comunidades imigrantes, que era também, de acordo com o projeto estratégico, uma das prioridades. Importa saber qual é que é a avaliação que o CGI faz deste mesmo trabalho. Isso fará parte de um futuro projeto estratégico da RTP e preocupa-nos também, preocupa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de alguma forma, o cumprimento de uma dimensão que é da ética empresarial, que tem que estar presente na atuação da RTP, até por ser uma empresa pública, mas não só, que é a do permanente combate ao trabalho precário e que continuam a chegar, por via dos sindicatos, aos diversos grupos parlamentares desta Assembleia da República, queixas de alegado não cumprimento de princípios que foram estabelecidos inicialmente e até que deviam ter sido absolutamente combatidos com a aplicação do PREV-PAP, ou seja, qual é a forma como o CGI vê a alegada continuação do recurso a precários no seio da RTP para exercer funções que são permanentes. Depois gostaríamos de saber também qual é que é, porque é uma das matérias que tem vindo a ser discutida nestas audições e sobre a questão da grelha de canais da RTP. Sabemos também algum ruído sobre isto mesmo. O Sr. Secretário de Estado disse-nos na última audição
que não estava em cima da mesa a extinção da RTP Memória, mas importa saber qual é a visão do CGI para estes canais, não só da RTP Memória, mas também da RTP de Conhecimento e da RTP e de um eventual canal dedicado ao público infantil e, por fim, naquele que é, porventura, um dos maiores combates qualquer órgão de comunicação social tem que fazer nos nossos tempos, o combate às fake news e de que forma é que o Conselho, qual é a centralidade que o CGI da RTP entende que este combate deve ser, qual é a centralidade que deve ter na futura atuação da RTP. Julgo que são algumas questões, mas gostaríamos de as ver respondidas, cumprindo o tempo que nos estava destinado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra novamente ao CGI, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, acho que seria impossível responder cabalmente a todas as perguntas feitas, que têm naturalmente uma pertinência total. Eu escolheria, então, porque essa fundamentalmente, digamos, a matéria que hoje está em discussão em função do requerimento do PSD, explicar porque é que o CGI entendeu escolher este método para nomear o novo Conselho de Administração. De facto, o CGI, nos termos da lei, tem a competência para escolher os membros do Conselho de Administração, com as limitações que sabem, que é que o vogal responsável pela área financeira tem que ter um parecer prévio vinculativo do Sr. Ministro das Finanças, e, de facto, essa escolha tem que ser feita com base no projeto estratégico. Isto é o que os estatutos aprovados pela Lei da Assembleia da República determinam. Não está previsto nos estatutos, nem está previsto, aliás, no Estatuto do Gestor Público, que é aplicável também aqui subsidiariamente, não está previsto o concurso. Portanto, a ideia normalmente é o Governo que nomeia os membros do Conselho de Administração das empresas públicas, aqui neste caso, justamente para assegurar, de acordo com o modelo estabelecido, para assegurar a independência da RTP perante o Governo, criou-se este Conselho Geral Independente e atribuiu-se esse mesmo poder. O Conselho Geral Independente, no entanto, entendeu que devia, podendo até, de acordo com o que está previsto expressamente, podia reconduzir o Conselho anterior, entendeu não o fazer, entendeu, de facto, fazer uma revisão, não necessariamente, ou não porque faça uma avaliação negativa do Conselho anterior, mas porque entendeu que era importante fazer uma renovação e, sobretudo, saber do mercado, da sociedade, das pessoas, alargar as possibilidades a todos aqueles que se sintam capazes, estejam interessados em realmente integrar este Conselho de Administração. E, portanto, nessa medida entendeu-se que poderia haver outros projetos, outras pessoas, e uma escolha feita pelo CGI devia ser feita com base no maior número de pessoas possível, pelo menos de todas as pessoas interessadas e capazes. E então, por isso mesmo, entendeu fazer uma espécie de concurso informal, neste sentido, uma consulta ao mercado, convidar as pessoas interessadas para manifestarem o seu interesse e apresentarem o seu currículo. E neste contexto entendeu que era importante recorrer a uma empresa especializada no recrutamento de executivos. Por duas razões. Por um lado, porque para além das manifestações de interesse espontâneas, podia essa mesma empresa, de acordo com as suas competências, fazer uma procura ativa no mercado de outras pessoas e eventualmente até convencer os melhores a manifestarem esse interesse. Por outro lado também, pelas suas competências, igualmente, essa empresa
que foi por acaso, neste caso, escolhida a Boyden, vai-nos prestar assessoria na própria seleção dos perfis dos candidatos, designadamente na parte no que respeita à gestão, tendo em conta que, digamos, a dimensão e a avaliação do projeto estratégico será, porventura, mais adequado que seja o próprio CGI a fazer essa mesma avaliação. Portanto, com a assessoria desta empresa, nós vamos poder, por um lado, permitir às pessoas interessadas e que se sintam capazes de o fazer, permitir que manifestem o seu interesse e, com esta empresa, encontrar aquilo que entendemos que seria o ideal, as melhores pessoas para integrar o Conselho de Administração, que é isso que realmente, julgo eu, todos queremos, que realmente a empresa possa realmente ter à sua frente o melhor Conselho de Administração possível. E digo possível, já agora aproveito para dizer possível, porque de facto também, por várias razões, digamos, a remuneração dos membros do Conselho de Administração não é especialmente atrativa no mundo empresarial português. Quanto também pusemos a hipótese em abstrato, não em concreto nunca, mas em abstrato de um concurso formal. Simplesmente achamos que o concurso formal é demasiado formalista, demasiado burocrático, demasiado demorado, cria uma litigiosidade, era difícil definir um perfil pré-determinado, além de que há um aspecto que julgo que é importante e que também foi decisivo, é que os melhores candidatos, porventura, estarão empregados, estarão neste momento empregados e, porventura, teriam alguma dificuldade em se apresentar num concurso público, com problemas que isso podia surgir ou provocar nas empresas onde estão, sem terem a certeza, como não podiam ter, de realmente virem a ser eles próprios escolhidos. Portanto, digamos, isto além de que também o concurso, justamente porque um dos membros tem que ter um parecer favorável do Ministério das Finanças, isto que implica logo aqui alguma necessidade de alguma inovação no modo como se faz esta mesma escolha. Por tudo isto entendemos que devíamos utilizar o procedimento que estamos a utilizar e que, como é público, e que, no fundo, combina, afinal, as vantagens de um concurso com a eficiência necessária para uma escolha em tempo útil de um Conselho de Administração. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Então, outras questões, espero que depois, me dá licença, as outras questões, espero que... Sr. Professor, acabou o seu tempo, então, mas vai ter mais oportunidades para falar, está bem? Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do CGI. Ouvi as explicações do Sr. Presidente. Subsistem dúvidas importantes sobre o método que o CGI definiu para este processo de substituição do Conselho de Administração da RTP. Quando lemos os estatutos do CGI e as atribuições que ele tem, o que lá diz é que o CGI tem o poder de escolher os membros do Conselho de Administração de acordo com um projeto estratégico que eles submetem. Nas regras deste concurso, o que está não é isso. O que está é que o CGI vai escolher, com base numa pré-seleção feita por uma empresa externa, que vai escolher quem é que tem direito a apresentar ou não um projeto estratégico. A nós parece-nos que não só é empobrecedor este processo,
como me parece pouco compatível com o próprio Estatuto e pela forma como está definido o poder do CGI quanto à escolha dos membros do Conselho de Administração. O Estatuto do CGI não é aberto sobre o método desta escolha. Define que esta escolha deve ser feita com base num projeto estratégico e, portanto, as pessoas que são escolhidas ou preteridas devem sê-lo em função da qualidade do seu projeto estratégico e não em função da intervenção de uma empresa externa previamente. Não percebo também as vantagens apresentadas pela rejeição de um concurso público. A ideia de que o concurso público tem uma enorme desvantagem, que é que há pessoas que só se candidatam se souberem que ganham, é muito preocupante quanto à aplicação do método que agora está em cima da mesa. Se só forem pré-selecionados por esta empresa de recrutamento aqueles que já tiverem a certeza que ganham, é porque este concurso está a ser feito sob regras estranhas em termos de transparência. Temos a certeza que não será assim, mas continua uma certa indefinição a respeito das regras a aplicar. E, portanto, a pergunta é muito simples. Se a escolha deve ser feita de acordo com um projeto estratégico, como é que o CGI se põe na posição de só escolher entre aqueles que uma determinada empresa vai decidir que são os pré-selecionados? Não nos parece isto a forma de assegurar a melhor transparência neste processo e nem nos parece sequer compatível com a definição estatutária do poder do CGI. O segundo tema que gostava de trazer é a questão da própria composição do Conselho de Administração. O Sr. Presidente do CGI sabe com certeza que existe uma querela prolongada entre os trabalhadores da RTP e o Conselho de Administração da empresa quanto à aplicação do direito constitucional de terem, enquanto trabalhadores de uma empresa pública, representação no Conselho de Administração. Nos últimos tempos aconteceu inclusivamente um episódio especialmente condenável, que foi o boicote pela parte do Conselho de Administração à realização da eleição do representante dos trabalhadores para o Conselho de Administração, aproveitando a circunstância da eleição do representante dos trabalhadores para o Conselho de Opinião. A RTP criou um sistema de voto à distância para evitar a presença dos trabalhadores em função da pandemia, mas depois recusou que esse mesmo sistema pudesse ser usado pelos trabalhadores para elegerem o seu representante no Conselho de Administração. Os trabalhadores organizaram-se e providenciaram um sistema de voto à distância que é exatamente o mesmo que está a ser usado para a eleição para o Conselho de Opinião e vão mesmo eleger o seu representante para o Conselho de Administração. A questão que se coloca agora é a de saber se o reconhecimento deste direito que está previsto na Constituição Portuguesa e na Lei do Trabalho vai realmente acontecer pela parte das autoridades da RTP e, em particular, pela parte do CGI. Julgamos que o CGI tem aqui um papel do qual não se pode eximir. O CGI tem que dizer se reconhece o direito constitucional e previsto na Lei do Trabalho à representação dos trabalhadores no Conselho de Administração e se, nesse caso, promove e se associa a esta eleição, assim como está a promover a eleição a escolha dos restantes membros do Conselho de Administração, ou se, pelo contrário, se quer esconder atrás de um argumento totalmente inaceitável, que já foi aqui apresentado tanto pelo Conselho de Administração como pelo próprio Secretário de Estado do Audiovisual, segundo o qual o estatuto da RTP, não prevendo essa eleição, ela é impossível. Ora, este argumento é que não vale. Se há uma lei constitucional, uma lei fundamental do país, se há uma lei geral do trabalho que prevê esta eleição, as entidades escudarem-se atrás desta questão estatutária é pura e simplesmente quererem esconder o sol com uma peneira e é um exercício de hipocrisia. E, portanto, se os estatutos têm que ser mudados, que o sejam, que o CGI promova a alteração desses estatutos é o que convém. Em todo caso, há uma palavra que não pode deixar de ser dada pelo CGI, que é que se cumpra a Constituição e que se cumpra a Lei Geral do Trabalho e que no processo de substituição do atual Conselho de Administração os trabalhadores passem a ter o representante que já um dia tiveram no Conselho de Administração da RTP. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente do CGI, por favor. Muito bem, muito obrigado. As perguntas.
Em primeiro lugar, para sossegar o senhor deputado, de algum modo, julgo que, de facto, o que o CGI vai fazer é escolher a equipa. Vamos começar por escolher os primeiros 2 membros, presidente e um dos vogais, vamos escolhê-los e depois, finalmente, também com o novo vogal, com base num projeto estratégico. O Conselho Geral Independente vai escolher com base num projeto estratégico. Isso vai fazer sempre. E isto não significa que não possa haver uma pré-seleção, mas a pré-seleção também agora não vai ser feita nos termos em que está a dizer, ou que disse. A pré-seleção vai ser feita juntamente com o CGI. Isto é, a Boyden, portanto, a empresa que nos vai assessorar o CGI. E, como disse há pouco, as propostas dessa empresa no procedimento que vai seguir-se, as propostas vão ser, sobretudo, para avaliar alguns dos aspectos que são necessários considerar, designadamente em termos de liderança, capacidade empresarial. Digamos que os aspectos relativos à avaliação do projeto estratégico serão desde o início e relativamente a todos os candidatos acompanhados pelo CGI. Depois, a empresa, naturalmente, ajudar-nos-á nisso e far-nos-á uma proposta, sendo certo que será sempre o CGI a escolher, e essa escolha basear-se-á, obviamente, no projeto estratégico, tendo em consideração as capacidades de liderança e de gestão para levar a cabo, e de conhecimentos para levar a cabo esse mesmo projeto. Portanto, julgo que o CGI vai cumprir integralmente o que está nos estatutos da televisão, da rádio e televisão de Portugal. Julgo que quanto à confidencialidade, no fundo a ideia é esta, não é? Queremos alargar o mais possível o leque de candidatos e que gostaríamos que os melhores candidatos pudessem concorrer. É isso que nos move. Quanto à pretensão dos trabalhadores de facto elegerem ou promover a eleição do Conselho um representante para o Conselho de Administração, o CGI, em primeiro lugar, enfim, digamos, não tem tanto a ver com isso como parece. Por um lado, caso houvesse lugar a essa eleição, seria sempre a Assembleia Geral que realmente deveria investir por nós. O Conselho Geral Independente apenas tem mandato legal e para escolher e indigitar os 3 membros do Conselho de Administração que estão previstos nos estatutos. E portanto, esgotará naturalmente a sua intervenção nisso. De resto, aliás, para começar por uma afirmação final que fez, antes de dizer qual é a posição do CGI, o CGI não tem que promover nenhuma alteração dos estatutos. Os estatutos são aprovados por uma lei da Assembleia da República. Portanto, se há alguém que pode promover a alteração dos estatutos, é o Bloco de Esquerda ou qualquer partido dentro da Assembleia que realmente pode alterar os estatutos da RTP e, nessa medida, introduzir lá esse elemento de representação. Portanto, não é a responsabilidade da alteração dos estatutos ou de promovê-la, não é do CGI, seguramente. Quanto à posição quanto a esta pretensão dos trabalhadores, de facto é certo que a Constituição prevê o direito das comissões de trabalhadores de promoverem a eleição de representantes nos órgãos sociais pertencentes ao Estado.
mas a própria Constituição diz que é nos termos da lei. O Código de Trabalho que citou, de facto, prevê essa possibilidade da eleição dos trabalhadores para os órgãos sociais de empresas públicas, mas é só para a previsão legal é apenas para as entidades públicas empresariais. Mas, como saberá, desde 1989, que há entre nós dois tipos de empresas públicas, as entidades públicas empresariais, que são os sucessores, no fundo, das velhas empresas públicas, e as sociedades anónimas de responsabilidade limitada. A RTP é uma SA, a RTP é uma sociedade anónima, não é uma entidade pública empresarial. E, por isso, essa norma legal não contempla essa possibilidade. Mas mais importante do que isso não é isso. Mais importante é que, de facto, a própria Código de Trabalho, como todas as leis, desde o primeiro regime das empresas públicas aprovado em 76, ainda antes da aprovação da Constituição, todas dizem que são os estatutos de cada empresa que são aprovados por lei, no caso da RTP até são aprovados normalmente por decreto-lei, no caso da RTP até é pela lei, são os estatutos de cada empresa que determinam qual é o órgão social e qual é o número de trabalhadores que podem ser, que realmente podem ser representados. Portanto, quer a Constituição remete para a lei não se aplica à RTP, aparentemente, ou imediatamente, pelo menos literalmente, mas, sobretudo, remete para os estatutos de cada empresa. Ora, os estatutos da RTP, repito, aprovados por lei da Assembleia da República, determinam que o Conselho de Administração é composto por 3 membros, só há 3 membros e todos eles são executivos e que, de facto, os trabalhadores estão representados, no Conselho de Opinião. Aliás, devo dizer que a maior parte, eu não conheço nenhuma empresa pública onde os trabalhadores, acho eu que não existe neste momento, em que tenham a representação no Conselho de Administração. Mesmo nas entidades públicas empresariais, nos hospitais, na CP, no metro, a representação dos trabalhadores faz-se para um Conselho Consultivo e não para o Conselho de Administração. Portanto, aqui... Eu vou ter que pedir para terminar, já ultrapassou em 50% do tempo. Peço desculpa. Vou terminar imediatamente dizendo que, portanto, o Conselho Geral Independente daquilo que entende é que, de facto, enfim, enquanto não se mudarem os estatutos, de facto, os trabalhadores não podem eleger um representante para o Conselho de Administração e a alteração da lei terá de ser feita na Assembleia da República. Muito obrigado e peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Professor. O Sr. Professor tinha disponível 5 minutos. A última vez utilizou 7, agora utilizou 8. Eu podia... Eu peço... Mas não, de qualquer forma, o interesse aqui é ouvir a CGI, portanto, por isso é que eu não interrompi, mas gostaria que tivesse pouco mais cuidado. Peço imenso, de facto, é o entusiasmo. Muito bem, muito obrigada. Agora vou passar a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e penso que poderei contribuir, até porque as questões que eu tenho para colocar são muito concretas e cumprimento desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, também o Sr. Presidente do CGI, e registando aqui o conjunto de observações que foi fazendo ao longo desta audição, eu penso que consigo colocar aqui 2 questões muito concretas que para nós era importante que ficasse esclarecido. Não vamos fazer aqui uma intervenção sobre o próprio modelo de governação da RTP e os órgãos sociais que a compõem, é conhecida a posição do PCP sobre isto. Vou colocar 2 questões muito concretas sobre o assunto que nos traz esta audição. E considerando o que disse, o Sr. Presidente do CGI disse que o CGI vai escolher os membros do Conselho de Administração com base no projeto estratégico e que será sempre o CGI a escolher, mas, no entanto, há sempre uma seleção prévia por parte de uma empresa que o CGI escolheu para assessorar em todo este processo. Por isso, no fundo, estamos aqui a falar do CGI estar a transferir também para esta empresa, uma empresa externa à RTP, competências que tem no âmbito deste processo. Estamos a falar até de uma ação em tudo semelhante ao que se passa
no setor privado e no envolvimento até em muitas empresas do setor privado, de várias empresas de recursos humanos, de contratação e de seleção de trabalhadores, com tudo o que isso traz também de negativo. E o que importava aqui, efetivamente, esclarecer, nós ouvimos as explicações que foram dadas, é em que esta pré-seleção é melhor do que métodos que foram utilizados no passado. Porque, embora o Sr. Presidente também tenha dito que o CGI estará sempre presente no espaço e em todo o processo desta seleção, importa aqui saber de que forma é que estará presente e que passos muito concretos também é que serão esses. É a avaliação do projeto estratégico para a RTP. Há passos seguintes de um ponto de vista de contacto ou de entrevistas com os selecionados, com quem, se a empresa encontrar ou se chegar à própria empresa, vou dizer um número completamente arbitrário, 20 candidatos interessados, e se dessa seleção prévia saírem 10, o CGI vai ter em consideração os outros 10 que não foram considerados ou não. Importa aqui saber, de facto, de que forma é que todo este processo vai decorrer, isto considerando que é um processo diferente do que teve lugar em momentos anteriores e que importa que se perceba de forma clara para que não hajam interpretações dúbias sobre o que se pretende com este processo. Pedia também, ainda a propósito também desta audição e de intervenções anteriores, que pudesse, de alguma forma, também pormenorizar, de um ponto de vista da revisão do próprio contrato de concessão da RTP, do acompanhamento que o CGI possa estar a fazer este assunto, referiu logo na intervenção inicial, mas eu pedia de qualquer forma que também pudesse aprofundar este assunto. Eram estas questões muito concretas que gostaríamos de colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra ao Sr. Professor Vieira de Andrade, por favor. Muito obrigado. Espero não abusar agora do tempo. Queria esclarecer que, de facto, a empresa que foi contratada é uma empresa que nos vai assessorar. Assessoria significa isso mesmo, a empresa não toma decisões, quem toma decisões será sempre o CGI. A pré-seleção é, enfim, como digo, é feita conjuntamente pela empresa e pelo CGI. Isto é, o CGI não vai avaliar apenas um conjunto de candidaturas que são selecionadas previamente para essa empresa. Isso é o que costuma acontecer, de facto, e, portanto, a dúvida é perfeitamente pertinente. É isso que costuma acontecer. Mas aquilo que está estabelecido no contrato e que se fez com a empresa é justamente de que o Conselho Geral Independente acompanhará todos os projetos estratégicos apresentados. E, digamos, essa tal pré-seleção que é feita, portanto, em conjunto. O papel da empresa é fundamentalmente o papel por um lado, procurativa de candidatos, por outro lado também de nos assessorar quanto às qualidades, sobretudo de liderança, de gestão e de capacidade de gestão fundamentalmente de um desses dois membros, não é? Que vão ser escolhidos em conjunto, portanto, da capacidade dessa mesma equipa. Portanto, o Conselho Geral Independente não abdica das suas competências de decisão em nenhum desses momentos. E repito, isso não é o que acontece normalmente quando estas empresas atuam, julgo eu, mas é aquilo que ficou estabelecido no contrato. Depois, quanto às entrevistas, pois, eles poderão fazer algumas entrevistas, necessariamente, a empresa fará algumas entrevistas nesse momento inicial, mas a haver entrevistas em função dos candidatos que apresenta, eu não sei se é otimista ou pessimista quando fala de 20 equipas candidatas, neste momento não temos ainda ideia, só no dia 23 é que
de facto se fez o processo de apresentação das manifestações de interesse e também da procura da empresa, mas depois o Conselho Geral Independente decidirá se e na medida em que é necessário fazer as entrevistas para escolher aquela equipa à qual depois que vai convidar para apresentar um projeto estratégico definitivo. Porque neste momento os candidatos, digamos, as pessoas interessadas, apresentam apenas uma versão preliminar do projeto estratégico. Depois vai ter que ser feito naturalmente um projeto estratégico definitivo e será então com base nesse projeto estratégico definitivo que haverá a indigitação. Espero realmente ter explicado suficientemente e ter cumprido também os 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para finalizar a primeira ronda, passo a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o professor Vieira de Andrade e os restantes membros do CGI e dizer que, sendo a última e sendo o tema relativamente delimitado, tenho o trabalho muito facilitado, porque de facto já muito foi dito e muito foi esclarecido. E talvez nesse sentido eu, em vez de colocar perguntas, tentasse ver se percebi bem o que é o processo que aqui foi descrito e pedir apenas essa resposta, também facilitando a gestão do tempo do Sr. Professor Vieira de Andrade. Portanto, se eu bem percebo, ao abrigo da Lei 3 de 2014, dos Estatutos da RTP, e desde logo no respeito do artigo 14º, número 5, em que todos os membros do CGI são previamente ouvidos na Assembleia da República, como de facto aconteceu, e eu até me lembro de ter perguntado na altura à professora Leonor Beleza se havia já uma indicação de qual é que seria o processo para a escolha do Conselho de Administração da RTP, e a senhora professora na altura respondeu-me com toda a propriedade que isso iria ser conversado entre todos. Assim foi, presumo, e, portanto, ao abrigo do artigo 11º, número 1, a linha B, diz-se que o CGI, que compete ao CGI, escolher os membros do Conselho de Administração de acordo com um projeto estratégico para a sociedade proposto por este, estando a designação do membro responsável pela área financeira sujeito a parecer prévio da área das finanças. Pronto, e, portanto, o que vejo aqui é o cumprimento estrito desta margem grande que esta linha dá. E o que é que vejo? Vejo que então optaram por um anúncio público para uma procura e seleção prévia de eventuais candidatos que apresentam, de facto, uma espécie de um draft do que é que seria a sua visão para este plano estratégico 2021-2023, que para isso usaram uma empresa de executive search, uma empresa de recrutamento credenciada no mercado, que fizeram com ela um contrato para que se possa fazer essa abordagem em conjunto. Parece-me a mim que, por um lado, para beneficiar da experiência desta empresa no mercado, de procurar ativamente, como disseram, e saber avaliar perfis de gestão de topo para uma empreitada deste tipo, e que isso também me parece ser a melhor forma de, por um lado, agilizar e, por outro lado, garantir que encontrarão uma equipa, estas duas pessoas, com capacidades, com um fit profissional, portanto, com capacidades para a execução da tarefa, da gestão de uma empresa desta dimensão e com isenção daquilo que é, enfim, apresentando o seu projeto, aquilo que é uma agenda política que não se deseja. E, portanto, resumindo e concluindo, parece-me claríssimo que cumprem aquilo que este modelo de governança pretende e entrega ao CGI. Agora, dito isto, e portanto para mim isto está claro e arrumado. Agora, se a questão é, de facto, no fundo, nós discordarmos, ou alguns grupos parlamentares discordarem de fundo deste modelo de governança e entenderem que todo o processo devia ser outro e que a lei devia ter um desenho mais fechado e mais diretivo daquilo que devia ser a escolha do Conselho de Administração, ou o processo de escolha do Conselho de Administração, isso é toda uma outra conversa, e como aqui disse o professor Vieira de Andrade, e muito bem, há um lugar próprio para o fazer, mas não é este, não é? Não é este no sentido, não é esta discussão, é de facto aqui na Assembleia, e é propor uma alteração para que se escolha outro modelo. Agora, dentro deste, eu realmente só tenho a agradecer as explicações que foram dadas e dizer que me oferece
à data de hoje, a maior segurança de que dos dois objetivos que se pretendem serão concretizados. Uma gestão profissional, 2, uma gestão isenta da RTP. Se não for esta a compreensão, pedia-lhe que me esclarecesse se não vi bem o problema. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Professor tem a palavra novamente. Muito obrigado. Claro que, enfim, como compreenderá, terei de concordar com tudo o que disse, não é? Tendo em consideração até que também concordou com tudo o que eu disse. Portanto, julgo que há aqui, de facto, e ainda bem, que de algum modo fomos suficientemente claros nas nossas posições. Aproveitando o tempo, gostaria só de dizer que, de facto, a ideia é escolher os melhores. E escolher os melhores possíveis, claro, como disse há pouco, os melhores entre as pessoas que estejam interessadas e que realmente tenham essas mesmas capacidades. Seguramente que é isso e só isso que o Conselho Geral Independente tomará em consideração. Claro que, enfim, ninguém é perfeito, mas tentaremos que escolher mesmo os melhores para a RTP. Já agora aproveitava, como disse há pouco, uma das razões, por exemplo, que nos levou a não fazer um concurso público é de que, para além de não termos a certeza de termos todos aqueles que sejam os melhores, a cultura de litigiosidade associada aos concursos em Portugal, sobretudo, e não só, não recomenda isso. E nós temos um exemplo que não é português, mas é em Espanha. Em Espanha, há mais de 2 anos, optaram por fazer um concurso público e há mais de 2 anos que não conseguem ter um conselho de administração escolhido. Portanto, julgo que não seria bom para a RTP ter um conselho interino ou ter um gestor interino e também não seria bom, julgo eu, pelo menos fundamentalmente até para as pessoas, prolongar o Conselho de Administração atual por mais 1 ano ou 2 até conseguir ter um Conselho de Administração escolhido. Portanto, enfim, tentámos encontrar a melhor solução possível em função daquilo que entendemos que é importante e que é uma gestão capaz, uma gestão com liderança e capaz de enfrentar o futuro. E já agora aproveitava para responder também ao Sr. Deputado do PS e dizer-lhe que nas linhas de orientação estratégica, justamente aquilo que nós propomos é, como objetivos para o triênio, a inovação e o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento na área digital, o acesso ao conhecimento e a promoção da literacia mediática e uma particular atenção às gerações mais jovens. Todos aqueles aspectos que o Sr. Deputado falou estão, de facto, aqui sublinhados nas nossas linhas de orientação estratégica como objetivos especiais para este triênio. Enfim, haverá ainda outros pontos que poderíamos falar, mas não sei se ainda tenho algum minuto. Tem sim, Sr. Presidente, tem 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Só para dizer também quanto à RTP Memória, que de facto aquilo que nós entendemos é que o património da RTP Memória tem de se manter. O problema é de saber se mantém digamos, a marca, o canal, ou realmente digamos, todo esse património é apresentado nos vários canais, nos vários serviços de programas. Mas essa é uma opção que, segundo sabemos, vai ser o objeto na revisão do contrato de concessão e vai ser colocado como uma opção do futuro. E essa opção, portanto, é uma opção que terá de ser discutida no futuro portanto, neste momento, aquilo que existe apenas é uma possibilidade
que porventura será, se assim acontecer, se houver a revisão do contrato de concessão, que poderá ser suscitada nesse mesmo contrato. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos agora à segunda ronda. Temos vários inscritos para intervir. Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor, tem 3 minutos no máximo, não precisa gastar todo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, quem requereu e depois foi apoiada por esta Comissão, esta audição, a Vossa Excelência e ao Conselho Geral Independente foi o PSD. E nós requeremos esta audição para tentar sossegar-nos relativamente ao que estava a acontecer, nomeadamente pela participação ou não participação do Governo. E confesso-lhe que o PSD não comunga do seu otimismo reservado. E explicamos porquê. A verdade é que o Governo, através de algum laxismo e bastante incompetência, não facilitou o trabalho do Conselho Geral Independente. Vossa Excelência disse que, e bem, se o Governo não faz a parte dele e já devia ter feito, isso não impede que nós façamos a nossa. Sim, é essa a nossa visão. Disse-nos também que, através de contactos informais tidos com o Ministério, as questões relativas aos princípios, objetivos, definição do conceito de serviço público estavam mais ou menos fixados e, portanto, não era por aí que haveria um grande problema na fixação do plano estratégico e do recrutamento ou nomeação no Conselho de Administração. Mas, como Vossa Excelência sabe, entretanto, o Governo, para complicar isto um bocado mais, e através de uma resolução do Conselho de Ministros, veio entregar à RTP 2 canais, um canal dirigido aparentemente ao conhecimento e outro infanto-juvenil, sendo que, quando nós inquirimos o Secretário de Estado sobre quem é que pagava, e ele, daquela forma, pronto, gelatinosa que tem de responder, disse que havia uns estudos sobre o novo financiamento. Como nós não temos grande convicção nessa resposta, pedimos ao Ministério esses estudos, e esses estudos não são mais do que uns papéis que são tão bons ou tão maus que nem sequer nos fizeram chegar. Ou seja, de financiamento alternativo à RTP, nós estamos conversados. E estando a RTP confrontada com um orçamento que vai ser o mesmo, se não for menos, a pergunta é, Sr. Presidente, como é que vão compatibilizar 2 canais novos, sendo que, como nós sabemos os dois, há uma enorme diferença entre a prova constituída e a prova constituenda, entre os conteúdos que já temos e os conteúdos que vamos criar, e se um canal de memória custa 1, um canal de conhecimento custa 10. E a pergunta é, quem é que paga, de onde é que vem o dinheiro e, especialmente, isto está contemplado no plano estratégico? Vossas Excelências, apesar de tudo que o Governo fez, vão fazer constar isto no plano estratégico ou isto vai ser um reboçado, uma coisa muito boa que o novo Conselho de Administração vai ter que gerir e aplicar quando chegar lá para aplicar o seu plano estratégico, que afinal já não é passível a ser aplicado face às novas diretrizes que nós temos. E, portanto, ajude-nos a perceber como é que vão fazer isto, porque o vosso trabalho não é fácil e quem o complicou não foi o PSD, foi o Governo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ivan Gonçalves, por favor. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor. Bom, nós continuamos, à medida que esta audição vai avançando e que os esclarecimentos vão ser dados, vai-se tornando cada vez mais claro qual é que era o objetivo do PSD de nós fazermos esta audição. O objetivo do PSD não era ser esclarecido, era procurar encontrar casos políticos onde eles não existem. Porque se, por um lado, a RTP poderia, e todos gostaríamos que pudesse ter um financiamento mais reforçado, a verdade é que também sabemos que durante a vigência dos governos PSD, ou PSD-CDS ou o que seja, não foram propriamente anos de grande prosperidade na nossa televisão pública. E até sabemos, e o Sr. Secretário de Estado informou na última audição, que a dívida do Estado à RTP está a ser paga e vai ser paga faseadamente. E, portanto, estas questões financeiras necessariamente colocam-se em todas as empresas públicas, é importante saber de onde é que vêm as fontes de financiamento, mas importa também saber quem é que está do lado, quais é que são os partidos que entendem que devem estar do lado da solução, que devem reforçar o financiamento da RTP, tendo em conta as limitações que o Estado naturalmente tem, e quais é que são aqueles que não contribuem, nunca contribuíram para o sucesso estratégico da nossa televisão pública. E, portanto,
focando-nos naquilo que nos traz aqui, naquilo que podia ou que podemos obter de esclarecimentos do Conselho Geral Independente. Confesso, o Partido Socialista fica mais descansado, porque nós ao longo desta audição ouvimos falar muito de escolher os melhores, mas também importa não só escolher os melhores, mas saber para que é que estamos a escolher os melhores, e na sua última intervenção o Sr. Professor já esclareceu de que não serão escolhidos, as personalidades que serão escolhidas para o Conselho de Administração não serão escolhidas em função apenas e só da sua personalidade ou do seu currículo, mas também daquilo que pretendem fazer na televisão pública. Trouxe-nos aqui também alguns dos pontos que, no entender do Conselho Geral Independente, são importantes. Há outros que não referiu e para os quais o Partido Socialista entende que aos quais deve ser dada alguma atenção, nomeadamente na questão do combate ao trabalho precário e na questão do combate às fake news. E, portanto, aquilo que procuraremos e que instamos também o Conselho Geral Independente é que, no estabelecimento daquilo que vão ser as suas prioridades para os próximos anos e tendo em conta os projetos estratégicos que vão ser apresentados, mas que adote também algumas destas preocupações para o futuro da RTP. Quanto à questão do concurso, nós... Necessariamente o Conselho Geral Independente tem autonomia para tomar estas decisões, portanto não cabe aqui ao Estado, ou não cabe aqui sequer, não nos cabe a nós sequer, neste momento, de ser mais considerações. Ficamos esclarecidos sobre a forma como esta nomeação acontecerá. O que importa é que ela aconteça de forma mais transparente possível e que vá ao encontro daquilo que são os interesses da nossa televisão pública e dos objetivos estratégicos definidos. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Costa, por favor. Obrigado, Sra. Presidente. Sobre a opção do CGI, já se quanto ao método de concurso, percebeu-se, eu queria só fazer uma última pergunta ao Sr. Presidente do CGI sobre, afinal, quantos projetos estratégicos é que o CGI vai apreciar? Porque se eu percebi a exposição que nos fez, o CGI, sentado ao lado da assessora que contratou, vai apreciar uma série de drafts, uma série de rascunhos de projetos estratégicos e daí vai escolher quantos e com que critério. A questão é saber quantos projetos estratégicos, que é o que, segundo o Estatuto da RTP, o CGI tem que apreciar, quantos é que finalmente chegarão à mesa do CGI. Ou se só se chegarão à assessora a alguns rascunhos, que depois, dos quais depois será selecionado um para ser apresentado. Penso que não é indiferente uma questão ou outra, uma opção ou outra, e saber se o Conselho Estratégico o CGI vai escolher de vários projetos estratégicos ou se vai submeter a uma assessora vários pré-projetos para depois encomendar um único projeto estratégico que será o escolhido. Gostava de ter esse esclarecimento em primeiro lugar. Em segundo lugar, sobre a questão da representação dos trabalhadores no Conselho de Administração, há um ponto em que o Sr. Presidente tem razão. O Estatuto da RTP pode ser alterado na Assembleia da República. A questão é que não tem que ser alterado para que um direito constitucional seja reconhecido. A Constituição de Direitos não opera do regulamento menos relevante para o mais relevante de todos, que é a Constituição. É exatamente ao contrário. O direito constitucional dos trabalhadores é indiscutível. E a Constituição refere empresas pertencentes ao Estado. E, portanto, a RTP é indiscutivelmente uma empresa pertencente ao Estado e os trabalhadores da RTP estão indiscutivelmente cobertos pelo direito constitucional a uma representação nos órgãos sociais da RTP. Aliás, foi mesmo em tribunal que a Sociedade Anónima dos Transportes dos Açores, a SATA, acabou por ser obrigada a reconhecer essa presença e a aceitar essa presença de um trabalhador no seu Conselho de Administração, precisamente porque este direito constitucional se sobrepõe às definições específicas de cada empresa ou de cada grupo de empresas. E a SATA é hoje uma sociedade anónima que tem no seu Conselho de Administração um representante dos trabalhadores. Portanto, nada obsta
e não faz falta uma alteração dos estatutos da RTP no Parlamento, a que isto se cumpra a bem da transparência. Um segundo, Sr. Presidente, só esta tolerância, a bem da transparência do funcionamento da RTP, porque todos aqui nesta Comissão Parlamentar sabemos o papel imprescindível que os trabalhadores têm tido no escrutínio público, tanto da questão da precariedade como da questão das opções da administração e, portanto, esse escrutínio só seria favorecido pelo cumprimento deste direito constitucional. Obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao CGI para finalizar. Tem disponível 10 minutos. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. Quanto à TDT e quanto ao dinheiro necessário para o efeito. De facto, essa é a grande preocupação também do CGI, julgo que não será exclusiva do CGI, é uma preocupação que julgo eu que todos temos, é realmente o financiamento necessário para as alterações que se propõem. De facto, segundo sabemos, constará do contrato do contrato de concessão a criação de um novo canal do conhecimento. Isso implica naturalmente uns dinheiros avultados, com certeza, sobretudo quando se soma a isso a distribuição na TDT desse mesmo canal do conhecimento, mais um canal também da RTP África, portanto tudo isto vai implicar de facto, seguramente, um acréscimo das tarefas da RTP que não é suportável pelo financiamento atualmente existente. Independentemente do Estado cumprir, que não cumpriu ainda, e sobretudo este ano, estava previsto no orçamento uma parte julgo eu, 2 milhões de euros que corresponderia a uma fase do aumento de capital. E, tanto quanto sei, estes 2 milhões de euros não foram pagos, portanto, nessa medida... mas o problema aqui não se resolve, julgamos nós, com o aumento de capital, porque o que estão em causa são despesas permanentes no futuro. Aquilo sobre esse assunto, e por isso mesmo o Conselho Geral Independente emitiu um parecer, que aliás é vinculativo, e um parecer sobre estas alterações, e entendeu que, embora apoie substancialmente essas alterações, e portanto a criação do novo canal de conhecimento e a passagem para a TDT das emissões da RTP África e desse canal de conhecimento, embora apoie, condiciona a sua concordância à existência do financiamento necessário à sua viabilização. Portanto, foi esse o sentido do parecer do CGI e, aliás, enfim, pareceu-nos que era essa também a preocupação da Secretaria de Estado quando entendeu que seria necessário no futuro realmente aumentar o financiamento, mas o financiamento permanente da RTP. Ora, o financiamento da RTP, justamente para garantir a sua independência, é feito através da CAV, o que significa que, na prática, ou há um aumento da CAV, ou tudo isto, ou nada disto, ou pouco disto poderá ser feito, ou apenas uma parte pequena disto poderá ser concluído. Essa é uma preocupação que temos, mas esperemos que, de facto, nos próximos orçamentos possa haver abertura para um aumento da CAV, tendo em consideração até que, em termos europeus e em termos comparados, esta contribuição do audiovisual é diminuta. Quanto à literacia mediática e às preocupações na escolha do Conselho de Administração com o serviço público, de facto,
que está em causa não é escolher apenas gestores e o facto de irmos buscar uma empresa de recrutamento de executivos não é para, de algum modo, digamos, encontrar aqui os melhores gestores em termos tal como seriam os gestores privados. Portanto, em termos dessas capacidades, está em causa também o espírito e uma cultura de serviço público. Isso é fundamental na escolha, aliás, está dito expressamente também no próprio anúncio para as manifestações de interesse. E repito agora também para o Sr. Deputado Jorge Costa, que de facto o Conselho Geral Independente avaliará todos são as versões preliminares, avaliará todas as versões preliminares do projeto estratégico. E no fim, quando entender que realmente uma determinada versão e as ideias que constam dessa mesma versão são realmente as melhores, em função também, obviamente, da capacidade da sua realização, porque não basta ter também um projeto estratégico, é necessário a capacidade e a competência para o levar a cabo, então haverá um projeto estratégico definitivo que terá de ser apresentado e que realmente poderá até implicar, em função das circunstâncias, algumas alterações relativamente à versão inicial. Portanto, tudo isto poderá ser feito em função do modo como entendemos escolher o Conselho de Administração. Quanto, uma vez mais, à representação dos trabalhadores, a Constituição, eu sei, e far-me à justiça de acreditar que eu sei que a Constituição está acima da lei ordinária. Simplesmente aquilo que eu disse há pouco é que a Constituição remete para a lei, diz que o direito, aliás, o direito é o direito das comissões de trabalhadores de promoverem a eleição. Esse direito existe nos termos da lei, repito, remete para a lei. E a lei, por sua vez, remete para os estatutos, que dizem qual é o órgão e em que condições, e, portanto, os estatutos aqui são fundamentais. Peço desculpa, mas os estatutos, repito, são uma lei da Assembleia da República, é que vão de dizer se há e qual é o órgão para o qual os trabalhadores podem eleger representantes seus. E os estatutos da RTP, repito uma vez mais, aprovados por uma lei da Assembleia da República, determinam que essa representação se faz para o Conselho de Opinião e excluem expressamente ao dizer que há 3 membros do Conselho de Administração e que não há membros não executivos no Conselho de Administração, excluem essa possibilidade legal. Eu julgo que o caminho mais adequado será justamente, não havendo concordância com esta, ou querendo, de facto, afirmar esta representação, é realmente alterar os estatutos. Enquanto os estatutos não forem alterados, parece-me que eles devem ser cumpridos. Já agora falou da SAT. Eu não tenho a certeza que a SAT ainda tenha representação dos trabalhadores do Conselho de Administração. Não garanto, mas não tenho essa certeza. Mas se é, não conheço mais nenhum caso. Portanto, de qualquer modo, seria também um caso único. E julgo que esse problema, de facto, existe. É um problema geral, mas não é um problema, neste momento, da RTP. Julgo que gostaria também, com certeza, de falar sobre várias questões, designadamente sobre a precariedade, sobre, enfim, outras questões da literacia mediática, que corresponde, de facto, a uma preocupação fundamental do CGI, mas aquilo que digo é que as linhas de orientação estratégica já estão feitas, já estão publicadas e julgo eu que constam lá, enfim, não sei se da melhor forma, mas da forma que entendemos melhor, todas essas preocupações que o CGI entende ter e que espera que sejam cumpridas nos projetos estratégicos do próximo Conselho de Administração. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Professor Vieira de Andrade. Para terminar a nossa grelha, passo a palavra
até 2 minutos ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor, o PSD requeriu esta audição e, depois dela realizada, não estamos nada arrependidos. Nós trazemos um conjunto de preocupações que vimos aqui confirmadas. De facto, vimos confirmado que teria sido muito mais avisado alterar primeiro ou rever o contrato de concessão antes de promover a nomeação do novo Conselho de Administração. Isso foi aqui confirmado. Era quase óbvio, mas como alguns não veem o óbvio, era útil perguntar ao órgão próprio. Vimos aqui confirmados de que o Governo, além do mais, criou aqui um ruído completamente indesejável com esta resolução do Conselho de Ministros a falar em 2 canais para os quais não há vislumbre de financiamento. Eu passo a citar o que diz na resolução. A resolução do Conselho de Ministros diz, cito, desde que reunidas as necessárias condições financeiras para o efeito. Isto dá-nos uma segurança enorme. E, portanto, pedidos os documentos, não há documentos nenhuns, e percebemos todos que esta coisa dos 2 canais, que custam dinheiro, e Vossa Excelência aqui o confirmou, é algo que está dito, mas que não está pago. Além do mais, o Governo não só não paga o que deve, como nem sequer vai acautelar, e já percebemos isso, qualquer nova fonte de financiamento para a RTP, e portanto estar a falar de canais novos é sim uma coisa que pode criar ruído, mas não resolve o problema. Ficamos muito curiosos o que é que vai acontecer a seguir, Sr. Professor, desde logo porque queremos ver o que é que diz dos planos estratégicos e oxalá os planos estratégicos não considerem estes 2 canais, porque não percebemos como é que os vão encaixar no orçamento que a RTP já tem. E faço votos, muito sinceramente, que daqui a 30 anos os meus filhos possam ver no canal Memória aquilo que aconteceu em Portugal e no mundo em 2021. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, vamos terminar esta audição. Agradeço muito ao Sr. Presidente do CGI a sua capacidade de responder a todas as questões colocadas e dando informação muito útil para os nossos trabalhos na Comissão. Agradeço também a disponibilidade para os restantes membros do Conselho Geral também para estarem a seguir por videoconferência esta audição e também, finalmente, agradeço às senhoras e aos senhores deputados que fizeram as suas intervenções nesta comissão e aos nossos serviços que, como sempre, acompanharam de uma forma brilhante esta reunião. Dou por terminada a audição. Muito obrigada.